Olá, está no ar, o tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje, o professor João Hélio Ferreira Pes, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Há bastante tempo, não, professor? Seja bem-vindo. Sim. Há bastante tempo e estamos à disposição, Cristiano, para conversar sobre os assuntos que são atinentes à minha vida acadêmica. Estou à disposição. Convidei o professor João Hélio para conversar sobre o tema da água, que é um tema importante, um tema que interessa a todo mundo, obviamente. E o professor João Hélio é quase um PhD nesse tema, acabou de defender a sua tese de doutorado na Universidade de Lisboa, não, professor? Em Portugal. E, basicamente, a tese gira em torno da questão da água, do direito de acesso à água como um direito fundamental. Gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso, professor. Sim, Cristiano. A tese gira em torno do direito de acesso à água potável. E é um assunto que eu venho pesquisando há muito tempo. Eu, em 99, quando ingressei no mestrado, ingressei com um projeto de pesquisa exatamente com o tema, né, do direito das águas. E desde então, todos os projetos de pesquisas em que eu me envolvi teve como temática a questão das águas, né? E agora então o doutorado que eu iniciei em 2007 na cidade de Lisboa teve como fecho a tese que se chama, o que se denomina a fundamentalidade do direito de acesso à água potável. Se deve basicamente a uma situação em que o nosso país enfrenta, que é de uma desconsideração em relação a esse direito básico, esse direito que é fundamental mesmo para a sociedade brasileira, que é de ter acesso à água potável. Principalmente nas situações em que as pessoas estão com dificuldades financeiras e não conseguem efetuar o pagamento das tarifas da água. O que ocorre frequentemente é o corte do abastecimento de água potável para essas famílias. Então, isto sempre me instigou muito, ou seja, isso sempre causou grande preocupação em relação a como que o direito enfrenta essas questões e, por isso, a tese trabalha com essa ideia de que o direito de acesso à água potável é um direito fundamental. E, por ser um direito fundamental, gera um dever do Estado, um dever, né, de fornecimento de água potável. Independente da falta de pagamento, então, né? Até seria essa. Exatamente, independente da falta de pagamento. Porque então, a questão cobrança pelo uso do serviço deveria se realizar pelos meios ordinários de cobrança, mas o serviço em si não poderia ser cortado. Exatamente, porque o que é utilizado o corte do fornecimento justamente como uma forma de pressão para que as pessoas efetuem o pagamento. Sim. Eu penso que a cobrança e o pagamento tem outros fóruns para ser discutido, né? Inclusive judicial. Então, não é esta forma, deixar as pessoas sem o acesso à água potável como forma de coerção para que seja obtido o pagamento do serviço que foi prestado. O serviço foi prestado, tem que ser pago. Agora, a forma de cobrança deve ser a normal, a ordinária, e não esta de deixar crianças, idosos ou a família como um todo sem água potável, né, que é um bem fundamental. A ciência já demonstrou que, né, várias pesquisas já demonstram que a ausência de água no organismo humano é passível de gerar a morte em poucas horas, né, em algumas horas. Né. Uma forma de morte mais rápida, inclusive, do que a falta de alimentação. Então, portanto, a água é um bem vital para a vida e é incabível, ou seja, é inadmissível que a gente venha tratando o acesso à água dessa forma, o direito de acesso dessa forma, como nós estamos tratando no Brasil. Tu chegaste a te aprofundar nos precedentes judiciais brasileiros a respeito do assunto? Sim, sim. Nós tivemos tivemos algumas fases. Até 2002, no Brasil, os tribunais superiores e os tribunais dos estados tinham como jurisprudência predominante a impossibilidade do corte de fornecimento de água. Nós tivemos isso de forma muito forte, inclusive com várias decisões do STJ. A partir de 2002, nós tivemos uma mudança. E essa mudança partiu exatamente do STJ
E depois, é claro que, com o passar do tempo, 2004, 2005, já tivemos decisões no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, no sentido de apontar essa jurisprudência que predomina hoje, que é da possibilidade do corte no fornecimento de água, validando duas leis que prevêem essa possibilidade, e o único porém é de que o corte pode ser efetuado desde que esteja a parcela vencendo, ou seja, a parcela que está vencendo, a parcela vencida do mês, né, não foi efetuado o pagamento. O que não pode é fazer a cobrança de prestações atrasadas, né? Isso ainda se mantém em todo o Brasil, essa jurisprudência de que não cabe a cobrança, ou seja, não cabe o corte, né, do fornecimento de água por parcelas atrasadas, né? Mas a parcela que está em vigor atrasada, ou seja, a última, é possível sim o corte. Agora é interessante a construção sobre esse tema e creio que inúmeras ações judiciais devem ser ajuizadas em relação a isso, né, João Hélio? Sim. É uma ação muito comum essa e realmente a tese se justifica justamente por essa linkagem, essa vinculação que tu mesmo mencionas no teu trabalho, relacionando a água a um direito fundamental, logo é algo que, né, ainda que ela tem um aspecto material, de condição de possibilidade da própria sobrevivência, e parece que no aspecto jurídico aí também é muito que se falar sobre água. Sim, mesmo sim. como elemento da natureza. Exato, exato. A questão da água, nós temos outras questões que também estão relacionadas a ela, desculpe, e que acaba tendo uma importância tamanha, inclusive na questão do acesso, a questão da privatização dos serviços de água, né, que é um outro problema que nós estamos enfrentando no Brasil. Hoje nós temos um percentual da população brasileira que está sendo abastecida por empresas privadas, né? Inclusive no Rio Grande do Sul são vários municípios que já estão nessa situação. Isso acaba gerando problemas na área do acesso universal, porque as empresas privadas têm um controle um pouquinho maior em relação ao corte quando não efetuado o pagamento. As empresas públicas podem e têm tido, né, uma atuação um pouco mais social, até porque envolve governos, né, e geralmente essas questões sociais são um pouco melhor trabalhadas quando envolve a administração pública. No entanto, isto está ocorrendo com uma intensidade muito grande no Brasil, que é a privatização dos serviços públicos de distribuição de água potável. Sim. Mas não te parece que o Estado, em alguma medida, ele perde o controle disso? Quando, por exemplo, ele autoriza ou ele não fiscaliza a exploração da água em determinadas regiões brasileiras. Nós temos N exemplos de empresas privadas que estão comprando glebas consideráveis de terra, onde se sabe que ali tem um aquífero e que aquilo vai gerar uma rentabilidade tamanha para a empresa. Bom, temos vários exemplos, Sim. não vamos citar nomes para não, claro. Não comprometer ninguém, mas realmente essa é uma prática que está se verificando muito comum. Não te parece que o Estado aí está perdendo um pouco o controle disso? Sim, é verdade. Nós estamos também com vários problemas dessa ordem, e inclusive com reações. O caso do Uruguai, que reagiu a esta iniciativa das grandes corporações de adquirir propriedades para, né, pensando no controle, no domínio sobre os recursos hídricos, por exemplo, provocou um grande movimento dos uruguaios no início deste século, ao ponto de, em 2004, o Uruguai incluir na sua Constituição, por conta de um plebiscito, onde 65% do povo uruguaio votou pela inclusão do direito de acesso à água potável como um direito fundamental, que está na Constituição uruguaia, e também nessa mesma decisão de não privatizar a água, não privatizar a água. Essa decisão que está na Constituição do Uruguai. Ao ponto de algumas empresas transnacionais que estavam já instaladas no Uruguai terem que sair do país Uruguai
no ano de 2005, 2006, porque demorou um certo tempo, né, depois da aprovação da Constituição, para que o governo conseguisse efetivar as medidas que o povo havia requerido por conta de uma decisão plebiscitária. E no Brasil não há essa previsão, talvez pelo fato de que o Brasil é um país muito maior territorialmente em relação ao Uruguai. Sim. Tu acha que seria difícil de trazer essa regra para cá, ou há interesses escusos aí, outros que justificariam? Eu penso que nós estamos um pouco atrasados em relação a vários institutos da política em relação ao Uruguai. São vários, não é só nessa área. Nessa área, esta demonstração do que ocorreu no ano de 2004, 2005 e 2006, ela demonstra com clareza, né, que nós estamos muito atrasados. Lá, quem fez toda a mobilização e conseguiu fazer as mudanças foi a sociedade uruguaia. Porque se dependesse dos governantes, isso não teria ocorrido. Tanto é que a Constituição uruguaia sofreu uma alteração no ano de 2004 e demorou 2 anos para que fosse efetivamente adotadas as medidas, né, que foram decididas num plebiscito, onde 65% da população votou favorável, enquanto que o governante na época foi eleito com 50% dos votos, 50 e vírgula alguma coisa. Então, portanto, deve partir da sociedade, deve partir da própria comunidade a pressão para que as mudanças sejam efetuadas, porque a depender da nossa classe dirigente política, né, nós, infelizmente, não teremos nenhuma mudança nessa área. E é necessário, porque nós estamos perdendo o patrimônio do povo brasileiro, né, estamos à mercê de interesses transnacionais, concentradores de riquezas, e que poderá, inclusive, provocar a médio e longo prazo, porque nós sabemos que a questão da água é algo muito importante para o futuro, né, essa ameaça de escassez um pouco maior, até mesmo nos países como o nosso. Então, portanto, deixar isso na mão de grandes corporações econômicas é algo muito perigoso para o povo brasileiro. Esse é um assunto interessantíssimo, ele guarda relação com praticamente todos nós, porque trata de um elemento do meio ambiente. Eu queria te pedir um minutinho para a gente fazer um breve intervalo e daqui a um pouco a gente retoma exatamente daí. Pode ser, professor? Pode ser. Então fique conosco, nós já retornamos, não saia daí. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado, já apresentei no primeiro bloco, professor João Hélio Ferreira Pes, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Falávamos sobre a água enquanto direito fundamental, a questão do acesso à água. Nós produzimos uma pequena matéria, João Hélio, que eu gostaria que tu assistisse, e o nosso telespectador também, e que sobre ela depois a gente conversasse. Pode ser? Pode ser. Então, por favor. Santa Maria possui cerca de 300 mil habitantes. O abastecimento de água na cidade é feito pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã. Antes de chegar às residências, a água que vem das barragens DNOS e Rodolfo Costa e Silva passa pela estação de tratamento, localizada na Vila Vitória. São 900 litros de água por segundo, que passam pelas etapas de coagulação, floculação, decantação e, por último, filtração. A água bruta chega na ETA, recebe sulfato de alumínio, que é um coagulante,
Se necessário, a gente faz uma correção de pH, ou também, se necessário, a gente faz uma adição de carvão, né, que acontece em épocas de calor, ou para remover alguma partícula estranha, gosto, alguma coisa que tenha na água bruta, que esteja chegando. Ela passa pelo sistema, né? O floco é desenvolvido dentro da ETA, daí todo o material que está dentro da água bruta, né? Solúvel e também em suspensão, ele acaba sendo retido dentro do decantador, a água é filtrada e depois adicionado flúor e cloro e é distribuído. Além do tratamento, existe também a preocupação de preservar este recurso natural. Por dia, são cerca de 72 milhões de litros de água tratada. Para evitar o desperdício dentro da própria estação, desde 2014, a Corsã possui um sistema de reaproveitamento da água utilizada para a lavagem de filtros e decantadores. Tem uns tanques de equalização, né, que a gente capta toda a água utilizada aqui na estação, toda a água utilizada no processo de estação aqui, nos blocos. Ela é retornada para o sistema, né, e ela é retratada para poder ser redistribuída. Para o professor do curso de Engenharia Ambiental da Unifra, o reaproveitamento de água é hoje um assunto que precisa não só ser discutido, como também colocado em prática pela população. 1 trilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de água na Terra. Mas desse total, apenas 3%, né, é água que está mais próximo de nós. Mas o resto, a água ela está com 97% praticamente, ela está nos oceanos, que é água salina. E essa água salina tu pode utilizar, mas tem que dessalinizar. A quantidade total será sempre a mesma. Portanto, é importante, com o aumento populacional, racionalizar melhor esse uso da água, senão vai faltar água. Isso tem dados já da ONU e das Nações Unidas, no caso, em que eles afirmam que no ano 2025, nós teremos que reduzir, nós todos, o consumo d'água em 1/3. Senão, alguém vai ficar sem água. Na casa da fisioterapeuta Rose, o consumo consciente já é uma realidade. A água da chuva é aproveitada a partir de um sistema de captação, que utiliza canos de PVC junto ao telhado. A água acumulada é limpa pelo sistema natural de decantação, aquele em que a sujeira vai se depositando no fundo do recipiente. O processo seguinte é utilizar esta água na máquina de lavar, que depois pode ser utilizada ainda na limpeza de calçadas, pisos e servir de descarga no banheiro. Benefícios a curto prazo, no caso, é a economia, né, na conta de água, que foi em torno de uns 50%, desde que a gente começou a usar, né, aproveitar esta água da chuva, no caso, para lavar roupa, e a água da lavagem da roupa reaproveitar para a limpeza de casa e para o vaso sanitário. É importante justamente porque a água a gente sabe que é um bem que está cada vez mais escasso, né, e acho que para as futuras gerações, para os nossos netos, bisnetos, terem a água para beber, no caso. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa consciência e na maneira que a gente puder economizar água potável, né? São ações simples como esta que podem ter um grande impacto nas gerações futuras, contribuindo para a preservação da água tratada, que em Santa Maria é considerada ideal para ser consumida. Porque as nossas fontes de captação de água de Santa Maria são de reservatórios, são bacias hidrográficas, onde não são praticamente agricultáveis, e você tem um volume de água que é captada e armazenada em reservatórios. E esses reservatórios depois conduzem essa água através de tubulações até a área de captação da Corsã. Nós atendemos a legislação, que é a portaria 2914. O que a gente tem aqui na ETA Santa Maria é uma dosagem de 1,3 a 1,5 ppm de cloro, né, para poder atingir toda a rede de distribuição. O mínimo na rede é 0,2 ppm, né? Então, com a dosagem de partida aqui da ETA, com essa dosagem, a gente garante que tem uma estabilidade em toda a água distribuída na cidade. Então, para garantir que a água não falte nas residências de Santa Maria, que tal começar a fazer a sua parte, seja através da captação da água da chuva ou consumindo a água tratada de forma consciente? O importante é não desperdiçar nenhuma gota deste precioso recurso natural. Interessante, não, professor?
Eu sempre ouvi o senhor dizendo que era mais saudável beber a água da torneira do que beber a água engarrafada. Procede isso, ainda mais depois dessa matéria? Procede. Nós aqui podemos nos considerar felizardos, né? Porque temos, não só aqui em Santa Maria, mas em boa parte do Brasil, nós temos, além de uma quantidade enorme de água, um dos países que tem maior, né, quantidade de água doce, nós temos aqui a possibilidade de termos essa água, né, que é excelente. Né? Enquanto que as águas engarrafadas, né, nós já encontramos, né, em algumas situações, problemas, né, que acabaram gerando transtornos, inclusive, para a saúde das pessoas. Ao ponto de, em alguns lugares, como em Portugal, eu lembro bem no período em que residi lá, toda a campanha governamental era no sentido das pessoas utilizarem as águas dos serviços públicos de fornecimento de água e não as águas engarrafadas, porque essas provocavam muitos problemas à saúde das pessoas, pela quantidade que tem de adicionais químicos, né? E isso gerava então problemas e por isso ainda há, né, uma lei em Portugal que define que em todos os locais públicos, né, e em restaurantes deve estar à disposição das pessoas a água fornecida pelos serviços públicos. Agora, não te parece que falta previsão e um maior cuidado e fiscalização nesses adicionais químicos nas águas, principalmente engarrafadas? Não te percebe como há limitação, por exemplo, na emissão de carbono? Uhum. Então, não te parece que isso deveria ser uma política pública mais bem trabalhada pelo Estado? É verdade. Esse é um assunto também que diz respeito à questão da segurança alimentar, né? Há órgãos governamentais que fazem esse controle, né? Que é a questão toda da inspeção sanitária, enfim. Isto realmente, eu não tenho mais dados, né, aprofundados sobre a ausência ou a presença da fiscalização neste ponto. Eu penso que o direito pode contribuir muito, né, nessa questão do controle daquilo que a gente consome, água, alimentação. E, inclusive, também o direito pode contribuir muito na questão da reutilização das águas, né, que foi a matéria que nós acabamos assistindo. Por exemplo, tem vários municípios do Brasil em que já há normas no sentido de o poder público municipal autorizar as novas construções apenas naquelas obras que haja uma previsão de reaproveitamento de águas da chuva, por exemplo, né? Então, o direito pode auxiliar com normas que obriguem as pessoas a tomar medidas no sentido de reaproveitar as águas, né? E outras. Nós temos também prefeituras que acabam tendo normas e legislação de incentivos fiscais em relação a esse tipo de reaproveitamento das águas. João, para fins de caminhamento, eu acho que é importante a gente tocar num ponto que me parece que é fundamental também, que é a situação jurídica do fornecimento de água aqui no município. O que tu tens a nos dizer sobre isso? Nós estamos neste ano de 2016, né, passando por uma discussão em nível municipal que é a questão dos serviços de abastecimento de água em Santa Maria, porque está vencendo, ou já venceu nesses dias, né, o contrato com a Corsã e, portanto, como o município é o competente para esse serviço público, né, é o que deve fazer o processo de licitação para enfim, fazer a escolha de quem vai prestar esse serviço. Este ano, então, nós estamos tendo essa discussão em nível municipal, na Câmara de Vereadores, né, tem uma comissão especial, a Prefeitura, né, também já vem realizando estudos nesse sentido. O que me preocupa muito, Cristiano, é o que está ocorrendo em todos os municípios brasileiros. O que está ocorrendo agora, vai ocorrer em Santa Maria, que é, a partir do processo licitatório, né, ou a partir da definição de quem vai prestar esse serviço ser
prestado por empresas privadas, né? Que a era chamada que privatização. Era o teu temor no nosso primeiro bloco. Exatamente. Eu tenho esse temor porque há uma possibilidade real disso ocorrer em qualquer município onde os contratos estão vencendo com as empresas. O que nós temos na realidade brasileira é a seguinte, mais de 20 estados da federação têm empresas estaduais, como a Corsã, uma empresa estatal, que acaba prestando esse serviço para grande parte dos municípios em quase todo o Brasil. O número de municípios que estão abandonando essa estatal, nos vários estados brasileiros, é muito grande. São vários municípios, inclusive aqui próximos de Santa Maria, que já efetuaram a privatização do serviço de água, como por exemplo São Gabriel, né, Uruguaiana, e tem outros municípios que já, ao fazer o processo de licitação, foi vencedora uma empresa das grandes corporações internacionais que dominam esse mercado em nível mundial, né? Porque são 7 grandes corporações em nível mundial que dominam este mercado, um mercado que é muito importante, inclusive só para a gente ter esses dados para ver a importância deles, né? As corporações que trabalham com esta área de fornecimento de água, engarrafamento de água, faturam mais que todas as empresas que trabalham com petróleo no mundo, para ver a importância que é esse mercado. Então, portanto, nós estamos no Brasil sofrendo este ataque das grandes multinacionais da água, né, e entrando nos municípios, porque são os municípios que têm a competência para definir esses serviços, e em Santa Maria, a sociedade santamariense, penso eu, né, deve estar bem atenta, participar dessa discussão, para evitar que as águas que nós tomamos, né, que as águas que a gente tem nas nossas casas, não sejam prestadas por essas grandes companhias que são as concentradoras de riquezas em nível mundial e que acabam provocando um certo prejuízo para a população, porque inicialmente vem com promessas de redução das tarifas, como foi feito em Uruguaiana, e posteriormente, né, passam a utilizar as tarifas para aumentar a sua lucratividade, e o que faz com que hoje Uruguaiana tenha uma das maiores tarifas do Rio Grande do Sul. Joel, eu gostaria de agradecer a tua presença no programa, mais uma vez, né? Tu já é um parceiro nosso aqui, te parabenizar pelo trabalho que vem realizando aqui na Unifra e dizer que as portas do programa e da TV estão abertas a ti sempre para tratar desse assunto, que é um assunto fundamental, um assunto de utilidade pública. Certo. Estou à disposição, Cristiano, parabéns também pelo teu programa, eu tenho sempre acompanhado e estou à disposição para tratar dos assuntos que eu tenho condições de tratar e agradeço pelo convite. Este foi o tema É Direito de hoje. Conversei com o professor João Hélio Ferreira Pes, do curso de Direito da Unifra, do Centro Universitário Franciscano. Agradecemos você pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!